Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Agora estamos juntas, né? A Rai não tinha aparecido aqui oficialmente em 2021 ainda. E esse vídeo é a continuação do último, em que eu falei que a gente traria dicas aqui de livros, e muitas pessoas ficaram esperando por esse vídeo. E cá estamos nós para indicar livros que vão mudar a sua vida. A gente só quer avisar que tá chovendo muito aqui no momento, então, na verdade, a semana toda tá chovendo muito, então ou a gente grava com chuva ou a gente não vai gravar, porque não tá parando de chover. Então, se vocês ouvirem barulho de chuva no fundo, não liguem, tá? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sugiro que você assista o vídeo anterior primeiro, pra você entender o que vai acontecer aqui. Pra você se situar no que tá acontecendo e entender os livros que a gente vai indicar aqui, tá? Então vai lá, assista o vídeo antes. Mas todos os livros que a gente vai indicar aqui são livros maravilhosos que agregaram muito na nossa vida, né, Rai? Em várias fases diferentes. Não foram livros que a gente leu, por exemplo, ano passado ou esse ano, mas livros que a gente leu ao longo da nossa vida adulta e que marcaram a gente. Ou que a gente leu só por ler, mas a gente leu porque a fase precisava de um livro, de algo que acrescentasse naquele momento que a gente estava vivendo. Então, literalmente, são livros para fases que nós vivemos na nossa vida e que com certeza vai ajudar muito vocês. Eu acredito muito que a leitura é também uma forma de Deus falar com a gente, com as pessoas. Eu sempre acreditei nisso. Deus já falou muito comigo, já falou muito com a Rai, através da leitura, através de livros. Então, eu acho que é importantíssimo, acho que a leitura é algo assim primordial na vida do ser humano. Então, se você não tem esse hábito, que esse ano você consiga ler mais e trazer mais esse hábito para sua vida, que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. E a Rai trouxe aqui os livros físicos, que a maioria que ela leu são físicos. E a maioria que eu vou indicar aqui são livros que eu li digitalmente através do Kindle. Para quem não conhece, o Kindle é como se fosse um aplicativo, uma plataforma específica de leitura. Então lá tem vários livros e tal. Pesquisa aí que você vai entender melhor. Mas eu leio geralmente pelo Kindle, eu acho mais prático. Tenho vários livros físicos também, mas prefiro ler online, digital, para vocês lembrarem. E também a gente vai colocar a listinha aqui no box de informações. Claro que tem vários livros que nós já lemos ao decorrer da nossa vida, mas a gente trouxe os que marcaram mesmo, né, fases, como a gente já falou. Então a gente também não trouxe tanto, senão ficaria muito longo esse vídeo. Eu vou começar então falando dos físicos, aí depois a Luana passa para os online, os digitais, e a gente vai, né, conversando sobre os livros. Então, o primeiro, que é um livro que eu já falei, na verdade aqui no YouTube tem um vídeo onde eu cito esse livro, que é esse aqui do Augusto Cury. É um livro bem antigo, já tá bem velhinho esse livro aqui, dá pra ver pelas páginas, estão bem amareladas. Que é o livro Nunca Desista de Seus Sonhos, do Augusto Cury. É maravilhoso. Eu citei esse livro no vídeo onde eu falo sobre ansiedade e depressão e crise de pânico. Vou deixar esse vídeo aqui no box de informações pra quem ainda não assistiu. E lá eu cito que quando eu passei, eu acho que pela pior fase da minha vida em relação à crise de pânico e ansiedade generalizada, eu li esse livro durante o meu processo de tratamento e, assim, acrescentou demais, mudou a minha cabeça. É um livro que cita em vários momentos sobre a ansiedade. Então o autor, ele fala em vários momentos sobre a mente ansiosa, enfim, sobre problemas físicos mesmo da ansiedade. E isso me ajudou muito na época. Então é um livro que eu indico de coração pra você que passa por uma crise de ansiedade, por algum problema nesse sentido, seja crise de pânico, depressão, enfim, o que for, de problemas mentais. Eu indico esse livro. Fala muito sobre sonhos também, sobre você não deixar de sonhar. Enfim, a gente sabe que quem tá enfrentando por esse processo de doença, é muito difícil você dar continuidade nos seus sonhos, você olhar pra sua vida e ver sentido. Então é um livro que ajuda muito. Então, como a Luana falou, é um acrescento, assim, é uma soma. Então você tá passando por uma fase difícil, você ter uma leitura pra acrescentar no seu tratamento é primordial. Então eu indico esse livro aqui, Nunca Desista de Seus Sonhos, tá? O segundo livro que eu li também em uma fase da minha vida que não foi tão fácil, que foi o primeiro ano do meu casamento. Eu nunca falei sobre isso, eu acho que na internet, talvez eu ainda fale, né, não sei, gravo um vídeo sobre isso, mas eu enfrentei uma fase muito difícil no meu casamento, o primeiro ano não foi fácil. E aí eu li esse livro aqui, que se chama Acontece a Cada Primavera. É um livro muito bom, que é do autor Gary Chapman, junto com a Katherine Palmer. É um livro muito legal, na verdade ele é um livro que conta uma história, uma ficção de um casal, e aí durante essa história vai falando muito sobre Deus, sobre, enfim, o casamento cristão. Então é muito legal e também me ajudou muito na época que eu tava enfrentando a fase difícil no meu casamento, que graças a Deus passou. Então se você tá enfrentando alguma dificuldade em relação à sua vida amorosa, seu casamento, seu namoro, enfim, ou se você tá aí pra casar, é um livro que eu indico inclusive pra você. Eu vou ler.
Leia, casar, é muito legal lerei, esse com livro. certeza. Então eu indico, tá? Me ajudou muito também na minha fase difícil no meu casamento. Fica essa dica pra vocês. O terceiro livro que eu li, na verdade, não foi uma fase difícil, mas foi numa fase de questionamentos. Então eu tinha muitos questionamentos, assim, na minha vida em relação a muita coisa, principalmente a vida financeira, a vida profissional, exatamente. E esse livro aqui também abriu muito a minha mente. Eu até compartilhava, quando eu tava lendo ele, um pouquinho no Stories. Os 7 Anseios do Coração Humano. Eu não vou saber falar sobre o nome desse autor. Acho que é Mike Bickle. Acho que é isso. É muito legal, ele fala sobre os 7 anseios do coração humano e ele vai fazendo uma junção com a Bíblia, com o que é correto, né, diante de Deus. Então é muito legal, ele abre muito também sobre muitas coisas, é uma leitura muito gostosa de fazer. Ele fala sobre o anseio de ser apreciado por Deus, o anseio por fascinação, o anseio por beleza, o anseio por grandeza, o anseio por intimidade sem constrangimento, o anseio por entregar-se a todo o coração e o anseio por causar um impacto profundo e duradouro. Então ele fala sobre vários anseios que, de fato, todo ser humano tem, todo mundo tem, e como você lidar com esses anseios dentro de você. Então é muito bom, tirou muitas dúvidas dentro do meu coração, indico também essa leitura. E o último livro, mais ou menos importante, que eu ainda estou em processo de leitura. A nossa leitura atual. A nossa leitura atual, exatamente, que foi indicação da Ara. Ela comprou pra mim, comprou pra família inteira, na verdade. Gente, eu fui na livraria, eu zerei os livros da livraria, porque eu, na verdade, eu fui e comprei pra mim. E aí comecei a ler e pensei, meu Deus, todo mundo precisa ler esse livro. Aí no outro dia eu voltei e comprei pra todo mundo e zerei a livraria, não tem mais esse livro lá. Ela zerou mesmo, a gente não conseguiu mais achar o livro. Exatamente. Gente, e eu coloquei todo mundo da família pra ler, é um livro incrível, inclusive a gente tá terminando ele ainda. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. As Leis Dinâmicas da Prosperidade. E esse é um dos livros que inspirou o último vídeo que eu gravei aqui, que eu falei sobre a questão dos pensamentos, do poder dos nossos pensamentos. Enfim, é um livro, assim, maravilhoso. Muito bom. E ele fala muito sobre a questão da prosperidade na tua vida, em todas as áreas, né? Que às vezes as pessoas acham que prosperidade é só dinheiro, né? E não é. Então esse livro fala sobre todas as áreas que podemos ser próximos e como nós podemos fazer isso. É sobre literalmente você ter uma vida feliz. Exatamente, uma vida plena. E ser feliz, entende? Independente de qualquer coisa. E é um livro que é pra você ler devagar, apreciando, anotando, grifando, porque ensina muito. Então não é um livro pra você ler com pressa de acabar. Você tem que ler com calma, nem que você demore pra terminar, mas que você termine e tenha certeza que você aproveitou tudo que tá escrito nele, tudo, né? Porque é muito bom. Então, assim, abriu a minha cabeça, abriu a minha mente nos últimos... a gente falou que esse livro salvou o nosso 2020. Exatamente, salvou o final do ano e início desse ano, porque é transformador, então leiam. Todos os livros que eu indiquei aqui são maravilhosos e vale muito a pena a leitura. Bom, agora eu vou indicar alguns livros que eu li no ano de 2019, 2020, e que foram muito importantes pra mim, que, nossa, gente, foram sensacionais. Vocês sabem, eu já falei aqui também em um vídeo, que 2019 e 2020 foram 2 anos muito difíceis pra mim, que eu enfrentei muitos problemas, muito sérios, que realmente tiveram dias literalmente escuros na minha vida, e esses livros me manteram em pé durante essa caminhada. Eu vou abrir aqui meu aplicativo do Kindle. Inclusive quero muito comprar um tablet oficial do Kindle pra poder ler pelo tablet, porque pelo celular é ruim, né? Estraga a visão. Recebidinhos Kindle, não seria ruim. Nossa, Kindle, se quiser me patrocinar, aí a gente pode estar conversando. No momento aqui no Kindle eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. Eu tô finalizando um de romance e tô lendo o físico, que é aquele das Leis Dinâmicas da Prosperidade. Mas esse do romance eu não vou indicar porque é só um que eu tô lendo assim por lazer mesmo. Eu vou indicar uns realmente mais úteis. Então quero indicar Maior que a Tempestade, do Rinaldo Seixas. Esse autor tem vários livros, ele que é o fundador da Igreja Bola de Neve no Brasil, então é bem legal a história dele. O nome do livro já diz Maior que a Tempestade, então esse livro me mostrou, me ensinou que eu poderia enxergar além dos meus problemas, que eu poderia ser maior do que as minhas lutas, e ele te ensina a como você olhar para Deus e ao mesmo tempo olhar para os seus problemas e não desanimar, não esmorecer, não achar que a vida vai acabar. Então foi um livro que abriu muito minha mente, é um livro que vai relatando algumas histórias também durante a leitura, que te ajudam muito a se enxergar como uma pessoa que não está sozinha no mundo, mas que também existem outras pessoas que enfrentam problemas tanto quanto você. Então foi um livro assim sensacional que eu li assim rapidinho, porque eu acho que quando a gente tá lendo um livro que, além de ser só uma boa leitura, você se identifica com o que você está lendo, você lê muito rápido. Então foi um livro que me marcou muito, esse livro eu li em 2019. Outro livro sensacional, que foi um dos meus favoritos também, é do Max Lucado, que é um autor que eu amo, que é o livro Você Vai Sair Dessa, também um título bem assim claro. Eu li esse livro em uma fase bem difícil, em que eu não enxergava muita saída assim para as coisas que eu estava vivendo. E esse livro é assim
perfeito, gente, perfeito. Ele faz alusão com a história de José do Egito. Então esse livro, ele mostra que José realmente sofreu muito, que ele teve lutas realmente reais e que às vezes a Bíblia relata de uma forma muito superficial. Então eu fiquei bem impactada, assim, nunca tinha olhado para a história dele com os olhos que o autor nos faz olhar através desse livro. E eu também, lendo o livro, eu vi que os meus problemas eram muito pequenos, perto do que José viveu. E no final ele foi um grande vencedor, né? Ele se tornou governador do Egito, então realmente é uma história de muito sucesso, isso me inspirou muito. Então eu aconselho muito que vocês leiam esse livro. Um outro livro que eu li recentemente é Um Coração Inabalável. Eu não vou saber falar o nome dela, gente. Elise Fitzpatrick. Acho que é isso o nome dela. Fitzpatrick. Acho que é Elise Fitzpatrick. Acho que é isso o nome dela. Mas esse livro é muito legal. Ele é um livro para quem realmente quer se firmar mais na fé, no sentido de aumentar a sua fé. O título também já diz tudo, Um Coração Inabalável. E essa autora, ela vai relatando também várias histórias ao decorrer do livro. Na verdade, ela conta a própria história dela e do marido dela, que eles enfrentaram uma fase bem difícil em relação a várias áreas da vida deles. E ela vai contando essa história e vai contando como eles saíram desse problema e dessa fase difícil. Então é um livro que também traz bastante esperança e é muito bacana, vale muito a pena essa leitura também. E o último livro que eu quero indicar aqui nesse vídeo, a gente separou alguns para o vídeo não ficar muito longo. Tem outros livros, mas a gente vai trazer aí no decorrer dos próximos vídeos. Mas esses são assim, os que de imediato a gente queria compartilhar com vocês. E o último é O Sofrimento Nunca é em Vão, que foi uma das minhas leituras recentes. Eu terminei esse livro em novembro de 2020. E é um livro sensacional também. A autora é a Elizabeth Elliot, acho que é isso o sobrenome, e é também uma autora bem conhecida assim no mundo cristão. E nesse livro ela também relata histórias da vida dela, histórias de pessoas próximas a ela, e conta o que o sofrimento ensinou para essas pessoas. Então foi um livro que fortaleceu muito a minha fé, porque me fez enxergar para os meus sofrimentos com mais objetivo, sabe? Não só enxergar como algo, uma fase difícil que eu tô vivendo, mas me ensinou a olhar para os meus problemas com um propósito. Então esse livro é muito bom. Se você está passando por uma fase difícil aí na sua vida, tá com problemas que você não consegue compreender, esse livro pode te ajudar a olhar de uma outra ótica para sua própria vida. E de uma maneira assim surpreendente, ela viveu problemas muito sérios mesmo, e ela conseguiu tirar uma lição de todos esses problemas. Então foi um livro assim que me marcou muito também e que eu queria compartilhar com vocês. E é isso, eu acho, né? E acho que é isso, essas são as indicações para esse primeiro vídeo. Queremos trazer mais vídeos indicando livros. À medida que a gente for aumentando a nossa biblioteca, a gente vai compartilhando com vocês. Mas esses livros com certeza marcaram a nossa vida, a nossa caminhada nesses últimos anos, e nos fizeram evoluir como pessoas, e que a gente queria transmitir para vocês, para que vocês também leiam e também evoluam, consigam aí gerenciar melhor a vida, os problemas, o relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas, enfim. Meio que no geral, acho que essas leituras são muito válidas. E a gente vai deixar, como a gente já repetiu aqui no box de informações, todos os livros certinhos, os nomes, porque a gente na pronúncia perfeita aqui dos autores. A gente vai deixar tudo certinho aqui na descrição. A gente vai deixar o nome de todos, tanto os físicos quanto o online. Como eu falei, pelo Kindle você consegue ler, tem que comprar o livro dentro do Kindle, né? É como se fosse uma biblioteca digital, então você procura lá o que você quer e tem que comprar. Mas os valores são bem mais baratos do que livro físico, então vale muito a pena. Você compra pelo Amazon, então é incrível, eu amo o Kindle, gente, sério. Então acho que vale a pena se você quer ler esses livros e você não consegue encontrar o livro físico, vale a pena aí você pesquisar, baixar o aplicativo e comprar pelo Kindle, tá? Então é isso, esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui pra gente, que a gente quer muito saber a sua opinião sobre eles. E se você tem algum livro pra indicar pra gente também, que aí mudou a sua vida, marcou a sua caminhada, comenta aqui embaixo também, que a gente vai adorar ler. Então é isso, um beijo duplo e tchau!